A gente volta a repercutir a morte do Papa Francisco, ele que faleceu logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, aos 88 anos. Agora nós vamos conferir uma coletiva de imprensa que foi concedida pelo Dom Beto Breis, ele que é arcebispo de Maceió. O nosso repórter Rogério Costa acompanhou seu pronunciamento sobre a morte do Papa Francisco. E todos nós, com muita tristeza, recebemos a notícia da morte do Papa Francisco. O que vai acontecer agora? Nós estamos aqui com o Dom Beto Breis, que é o arcebispo metropolitano de Maceió. Muito obrigado por nos atender. Quais são os próximos passos? A gente pode falar sobre isso. Mas antes, qual o legado? O que representa a figura do Papa argentino, do Papa Francisco, para toda a comunidade católica mundial? Pois é. O Papa Francisco sempre dizia que Deus não cansa de surpreender-nos. A própria morte do Papa Francisco foi uma surpresa, porque ele estava melhorando na sua saúde, dando bons sinais de recuperação, e um dia depois do domingo da Páscoa. Mas o primeiro sentimento que vem ao coração, o sentimento de gratidão que se expressa naquilo que só no português a gente expressa: obrigado. Nas outras línguas não se diz, não se expressa gratidão com uma palavra que estabelece vínculo, obrigação. É uma tarefa de fato continuarmos esse legado do Papa Francisco, que era mestre, podemos dizer assim, mestre em humanidade. O Papa Francisco, por exemplo, exerceu esse pontificado de 12 anos, em tempo muito difícil, em tempos sombrios de pandemia grave, com suas consequências ainda hoje, guerras atrozes, guerras absurdas, toda guerra é absurda. Depois, extremismos, polarizações também dentro da igreja, e sempre com uma voz firme, clara, lúcida, e ao mesmo tempo convidando a igreja a ser uma igreja simples, servidora, e uma humanidade que se curva diante dos que sofrem. Então esse exemplo fica para toda a humanidade, como um referencial importante de lembrança, de saudade, né, do Papa Francisco. Mas, na sua opinião, o que a igreja precisa nesse momento, depois de viver essa experiência com a figura do Papa Francisco? Acho que é acolher e aprender com ele, né? O magistério do Papa Francisco, muito fecundo, e com certeza vai repercutir para sempre na caminhada da igreja. Acho que é importante isso, essa obrigação, esse obrigado que compromete a gente de acolher e de praticar aquilo que ele nos ensinou em nome do Evangelho. O senhor entende que o próximo Papa deverá ter esse mesmo perfil ou é algo bem pessoal? É imprevisível sempre, né? A gente sempre invoca o Espírito Santo, que ilumine os cardeais que vão se reunir em conclave, né? Às vezes surgem sempre especulações. Até na igreja se diz brincando que entra como Papa e sai como cardeal. Às vezes quem é papável, quem é candidato a Papa, às vezes vota como cardeal. E às vezes quem não era, né? Como o Papa Francisco não estava entre os papáveis, né? Mas a gente espera de fato que seja alguém que continue, não só na esteira de Francisco, mas todos os últimos papas, desde que vem de fato convidando a igreja a ser uma igreja sempre mais servidora, missionária, e que convida a humanidade toda a ter os olhos fixos em Jesus. O que o senhor diria? As pessoas estão se sentindo um tanto órfãs nesse momento. Inclusive a igreja aqui em Maceió vai realizar uma celebração logo mais. Isso, logo mais às 18 horas, 6 horas da tarde, na Catedral Metropolitana, teremos a missa de Exéquias, né, em sufrágio da alma do Papa Francisco. E nós convidamos a todos para rezarem conosco, celebrarem conosco, às 18 horas, 6 horas da tarde de hoje. E o que o senhor diria? As pessoas estão se sentindo entristecidas e até um tanto quanto preocupadas com o futuro religioso, o futuro da fé. Pois é. Na oração da igreja, no prefácio, diz: para nós que cremos, a vida não é tirada. E ele morreu no dia da Páscoa, porque para nós essa semana todinha é o chamado oitava da Páscoa. Então ele morreu na Páscoa, a Páscoa do Papa Francisco, na Páscoa de Jesus. Muito obrigado, Dom Beto. Deus abençoe. Muito grato. Amém. Muito obrigado ao arcebispo metropolitano de Maceió, falando a respeito da notícia mais triste, né, que a gente poderia dar nos últimos tempos, que é a morte do simpaticíssimo, carismático Papa Francisco. Voltamos aos estúdios para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Obrigada mais uma vez, Rogério, por todas as suas informações aqui com a gente hoje. No período da tarde, você retorna aqui à nossa programação na Gazeta News durante o Gazeta News edição da tarde.
Bem, nós vamos também encerrando mais este bloco aqui com você que está nos acompanhando e daqui a pouco estaremos de volta, trazendo as notícias da área policial para você que está assistindo a programação da Gazeta News. Nós voltamos já já.